Para você que tá ligado no canal que mais cresce, o canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tá aqui com mais 4 matérias importantes para você aí do outro lado. A primeira, a gente vai falar da nova dificuldade em aumentar os benefícios para quem entra na justiça contra o INSS. Se esse é o seu caso, preste atenção na matéria. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal e clica no sininho que a gente vai responder você. Se quiser compartilhar o nosso conteúdo, fique à vontade. O canal de notícias está sempre aqui para trazer todas as informações sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres. Então, a partir de agora, você vai saber como está agora difícil para você buscar na justiça o seu direito como aposentado, pensionista ou beneficiário do INSS após as mudanças e a reforma da Previdência Social. A matéria, como todo mundo sabe, a gente sempre traz matérias aqui no canal com fonte. E essa é do agora.foliol.com.br. A gente vai desenrolar tudinho para você. Ela foi publicada no último dia 22 de fevereiro de 2020, às 2 horas da tarde. Então se liga na matéria aí. A TNU aumentou as exigências para a inclusão do tempo de aluno aprendiz no cálculo dos benefícios. É isso mesmo. A partir de agora, para você que quer buscar o seu direito na justiça, tem novidades. A contagem do tempo de aprendiz nas ações de revisão ou concessões de aposentadorias do INSS ficou mais difícil nos JEFs, Juizados Especiais Federais. Sabe por quê? Bom, em uma sessão realizada em 14 de fevereiro de 2020, a TNU, Turma Nacional de Uniformização, decidiu que as exigências simultâneas dos 4 principais critérios para o computo da atividade nos benefícios previdenciários deve ser comprovada. Esses critérios são o recebimento do auxílio financeiro, ou seja, bolsa ou material, que a despesa tenha sido custeada pela União. O pagamento tinha o papel de remunerar o trabalho. A produção era destinada a atender encomendas de terceiros. Antes, o órgão responsável por padronizar as decisões nos juizados exigia que esses critérios fossem comprovados de forma alternativa, ou seja, a ausência de um requisito poderia ser compensada por outro. A partir de agora, não, é diferente e ela piorou e muito para os segurados do INSS, afirmou o presidente do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, Roberto de Carvalho Santos. Até então, você tinha várias decisões de juizados até os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, no sentido de que, se o aluno aprendiz tinha uniforme e alimentação custeado pelo governo, isso seria suficiente para caracterizar o vínculo de empregado. Diz, o INSS tinha que aceitar e não cobrar a contribuição previdenciária desse segurado, afirma Santos. Para especialistas, partes dos segurados não conseguirá comprovar que o material produzido era destinado a terceiros e que havia contrapartida. Imagine que um aluno de um curso técnico de eletrônica consertasse eletrodomésticos e que essa produção era comercializada ou gerava alguma contrapartida para a escola, explica Santos. Na prática, a decisão da TNU requer que a escola informe essa relação na certidão de tempo de aluno aprendiz, o que é muito difícil de acontecer. Afinal de contas, esse colégio aí, ele é patrocinado pelo governo federal. Eles vão dar algum documento contra o governo federal? É claro que não. A alternativa de Santos é a comprovação por meio de testemunhas. Se você aí estudou em colégios aí com aluno aprendiz, preste atenção aí. A TNU, Turma Nacional de Uniformização, tornou agora mais difícil a inclusão de períodos como aluno aprendiz na contagem como tempo de contribuição para se aposentar no INSS. Responsável por padronizar as decisões nos GFs, a turma já decidiu que essa contagem só é possível se for comprovada nas 4 exigências. Primeiro, o aluno tem que ter recebido auxílio financeiro como bolsa ou material escolar. Segundo, a despesa tem que ser, nesse caso, custeada com dinheiro do governo federal. Terceiro, o auxílio
tem que ser para compensar o trabalho realizado pelo aluno. E quarto, a produção, nesse caso, tem que ser fornecida a terceiro mediante a encomenda. Ao mesmo tempo, os 4 critérios sempre listados na TNU, nesse caso aí, sempre foram considerados em decisões nos juizados. A diferença do novo posicionamento é que esses requisitos passam a ser exigidos de forma simultânea, ou seja, o aluno precisa comprovar que, naquela época em que estudou, os 4 requisitos foram cumpridos ao mesmo tempo. Ou seja, encomenda a terceiros é um principal dos entraves. Por quê? Você vai ter que provar que o trabalho naquela época de aluno era destinado a aprender encomendas feitas à escola e que os que mais, nesse caso, vão dificultar a contagem do tempo de aluno aprendiz é o que vai ser usado nessa base para se aposentar. Declarações fornecidas pelas escolas para a averbação desse tempo no INSS não costumam conter informações sobre o destino da produção dos estudantes. O Supremo já tinha dificultado isso antes. Em 2017, a primeira turma do STF já havia decidido que, para entrar no cálculo da aposentadoria, o exercício do ofício pelo aluno aprendiz deveria ser destinado à prestação de serviços como contrapartida à escola. Apesar de ser uma decisão do Supremo, nesse caso e por isso, influenciar em decisões em todo o país, o julgamento não contou com os votos de todos os ministros do plenário e não tinha repercussão geral, não se aplicava a essa situação, essa decisão, a todos os casos. Mas agora, qual será o impacto dessa decisão da TNU? Bom, o impacto da nova decisão da CNU será grande nos casos dos alunos aprendizes. A orientação vale para todos os casos em andamento nos juizados federais. A TNU não influencia ao menos diretamente, nas decisões das varas federais, mas ela aí já dá como um exemplo para outros processos que venham a ter aí a mesma finalidade. As varas de juizados, como ficam? Bom, os juizados especiais federais aceitam as ações cujo valor total cobrado é menor que 60 salário mínimo, hoje R$ 62.700, e não exigem a nomeação de um advogado, que só será necessário se o processo avançar para a segunda instância, ou seja, nas turmas recursais. Então, se você vai entrar com processo, sempre tenha em mãos um advogado aguardando, que é especialista em direito previdenciário, ou um defensor público. Nas varas federais, a primeira instância da Justiça Comum, não há limite para o valor da causa ou o valor dos atrasados. É necessário ter um advogado para entrar com o processo. Como vai ter que ser feita agora a comprovação? A averbação do tempo aprendiz é feita por meio da certidão de tempo do aluno aprendiz. O documento é fornecido pela escola onde a atividade profissional foi exercida pelo estudante. Caso a certidão não comprove a prestação de serviço da escola a terceiro, a exigência pode ser atendida com a apresentação de testemunhas. Então, se você naquela época tinha vários amigos aí, estava aguardando para se aposentar, e naquela época você já tinha algum colega que fez o curso com você, você vai procurar esse amigo, explicar a situação e deixar ele preparado para ser sua testemunha no processo, ok? A fonte dessa matéria aí é PREV, o Instituto de Estudos Previdenciários, o tema 216 da TNU, Turma Nacional de Uniformização, e dos Juizados Especiais Federais. Tem alguma dúvida? Se inscreve aí no canal, clica no sininho e deixa nos comentários. Quer saber mais? Fica ligado no canal que a gente vai trazer mais informações para você aí do outro lado, referente a tudo isso que você ficou sabendo relacionado às aposentadorias e revisões e como você, meu amigo, pode ter aí o seu direito para buscar na justiça e o que fazer se você tiver algum direito, é o que nós trazemos todos os dias. Um abraço a todos, até o próximo conteúdo no canal de notícias. Vem junto, que no canal de notícias todo dia tem assunto.